E aí, pessoal, lindos da minha vida! Como que estamos? Tá todo mundo bem? Todo mundo em paz? Como que tem sido esses últimos dias? Eu acho que nós não temos vivido dias muito fáceis, né? Nós temos momentos bons, mas assim, os dias têm sido muito desafiadores. Eu não vou colocar peso nem tristeza, mas eu diria que temos vivido dias mega, ultra, max power, super desafiadores. E a gente precisa parar um pouco e se conectar à fonte de vida, à fonte de todas as coisas, para então nós termos condições de continuar vivendo, né? Porque existe uma grande diferença entre viver e sobreviver. E eu espero que a gente viva, não sobreviva, né? Sobreviver conta assim com os limites da gente. Você está assim numa luta constante, sucumbindo, mas sobrevivendo. E eu espero que a gente viva, mas o viver que eu falo é a vida abundante que tem reservada para nós. E eu quero focar hoje com vocês nesse quesito vida abundante que está reservada para nós, mas que precisa ser compreendido e entendido em que momento que isso faz parte da vida da gente. Para que você saiba e entenda em que momento que isso se insere no nosso contexto de vida, a grande coisa aqui é quem é você? Se alguém fosse perguntar para você hoje quem é você, pare e pensa quais seriam as características que você daria que pudessem expressar de fato quem você é, né? Quando a gente pensa em quem a gente é, o primeiro referencial que vem é a nossa família. Porque se você vem dessa família, então de certa forma as pessoas associam, querendo ou não, né? Pode haver uma discrepância muito grande de você para a sua família, só que as pessoas associam. Primeira coisa é a nossa linhagem, a nossa família. E depois disso, a gente começa a citar formações que a gente tem, né? Porque parece que de acordo com a formação, as pessoas te enquadram dentro de um grupo de quem você é. Eu estava conversando dias atrás com uma conhecida minha, uma amiga minha, e ela falando que ela está no momento de conhecer muitas pessoas, né, de paquerar e conhecer muitas pessoas. Aí conheci um rapaz em um determinado lugar, num determinado momento lá, e foi maravilhoso conhecer esse rapaz, assim ela disse, né? E conversa vai, conversa vem. Ela achou ele muito interessante, muito educado, muito gente boa. Mas aí ela perguntou, aí você, o que você faz? Quando ele comentou o que ele fazia, ela rapidamente se desinteressou, né? Porque dentro da formação ou da não formação, o que você exerce de papel na sociedade profissionalmente, parece que te coloca em um grupo de pessoas que têm essa identidade. Por isso que quanto mais as pessoas podem abrilhantar o seu currículo, né, mais elas são vistas da melhor forma, né? Cria-se uma identidade para elas. Aí depois disso a gente vai começando a citar um pouco dos nossos defeitos e das nossas qualidades. Nossos defeitos e nossas qualidades. E assim tocamos a vida falando sobre nossos defeitos e nossas qualidades, sendo que geralmente a gente tem um pouco de dificuldade de falar dos pontos positivos da gente. A gente consegue citar e dar uma lista enorme dos nossos pontos assim, negativos, dos déficits que a gente tem. E do superávit, da parte boa que nós temos, a gente começa a pensar, aí eu também sou... Porque a impressão que dá é que orgulho, né? É orgulho demais falar do quão bom você é. E começa a se enxergar como uma pessoa de qualidades. Sabe? E espero que você consiga ter tantas ou mais qualidades para definir você do que os defeitos que você coloca em você mesmo. Aí assim vai, a gente vai e apresenta-se para as pessoas, é como se fosse essa a nossa identidade. Eu lembro que quando eu fui resolver a minha questão de visto americano,
Tinham várias pessoas, algumas não conseguiam, outras conseguiam. Eu sei que eu cheguei lá e como eu falo inglês, eu estou em inglês na entrevista, ele começou a falar comigo em inglês. Onde é que você conseguiu esse inglês? Eu falei, morei fora um tempo, não sei o quê. E você? Aí você vai, pode cá, pode lá, pode cá, pode lá. E você faz o quê? Eu falo, dentre as minhas ocupações, eu também estou à frente de uma instituição religiosa, de uma igreja e tal. E como para os americanos o protestantismo é algo muito forte, enraizado, né? Ele já me olhou diferente. Nossa, que prazer conhecer você. Aí, sem demora, me liberou com visto e tal, tudo de boa. Eu falei, nossa, impressionante como as pessoas, elas criam uma identidade pra gente. E a gente mesmo cria a nossa identidade para as pessoas. Eu também quero destacar que muito sobre essa identidade que a gente tem é formulado não só por nós, mas de coisas que nós ouvimos a nosso respeito, né? O que as pessoas falam sobre nós, o que as pessoas comentam sobre nós, até para nós mesmos. Muito disso também colabora com a nossa própria identidade. Que os nossos pais falam, fulano, esse aqui é teimoso desde criança, isso aqui é meio que respondão desde menino ou desde menina. E aquilo vai, e a gente começa a crescer com aquilo, e você, eu sou muito respondão mesmo. Minha mãe sempre falou que eu sou muito respondão, né? A gente começa a criar identidades também. A nossa identidade também começa a ser muito formada através dessas informações que nós temos das pessoas que cercam a gente, amigos, pais, pessoas próximas, íntimas, etc. Só que existe uma identidade nossa que ela precisa ser aflorada. E quando ela aflora, não há quem não perceba, mesmo antes de você falar alguma coisa, que é aquela identidade que nos é dada pela Escritura Sagrada, né? Quando fala que a gente é nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, pessoal escolhido, povo eleito, né? Filhos e filhas amados e amadas de Deus. É uma identidade nossa que a gente tem quando a gente adentra essa realidade que, mais uma vez, eu falo porque, gente, a minha vida toda eu vou passar falando nisso porque teve um vídeo que eu colocava sobre propósito, propósito, propósito. E uma das coisas que eu descobri enquanto propósito para a minha vida é que eu me vejo aqui, de alguma forma, como um facilitador para as pessoas, para que elas entendam que existe um lado nelas que precisa ser ativado, e uma vez que elas consigam ativar esse lado, elas vão entender o que é plenitude de vida e o que é vida abundante, que é esse lado espiritual que a gente tem. E é dessa identidade que eu estou falando. Não é da identidade que é dada pelos nossos pais ou pelo órgão do governo, ou a identidade que a gente apresenta para as pessoas quando fala de nós mesmos, dos nossos defeitos e qualidades, ou da identidade que as pessoas definem que nós temos quando olham para a gente ou quando conversam conosco, ou a identidade que a nossa ocupação secular dá para a gente, que a nossa profissão dá para a gente. Eu falo, é uma identidade espiritual, uma identidade que torna a gente conhecida em um plano que não é esse plano. E, cara, esse plano existe, minha gente. Sinto muito falar para vocês que não acreditam, tá? Assim, independente de você acreditar ou não, de você gostar ou não, de você concordar ou não, esse plano espiritual, ele existe. E existe mesmo. Enquanto nós estamos aqui conversando e você me ouvindo, estamos compartilhando algumas coisas, enquanto o mundo gira aqui fora ao nosso redor, paralelamente, questões espirituais acontecem. E sabe, Bruno, graças a Deus, eu aqui, Bully Shark, ainda bem que não tenho visão para essas coisas, porque eu não aguentava isso não. Graças a Deus que eu não tenho visão para essas coisas, que eu não tenho essa visão espiritual para essas coisas, porque quando você tem visão espiritual para essas questões espirituais, o que acontece é que você não vê só coisas lindas, maravilhosas, bonitas e que dão paz, você vê os pancadão que existe nesse mundo paralelo espiritual também. E eu pergunto para você que está me ouvindo agora, que identidade que você
você tem, como é que você é conhecido nesse mundo espiritual. Que identidade que você tem, como é que você é conhecido nesse mundo paralelo. Porque, você precisa ativar a identidade que você tem nesse mundo, nesse plano espiritual. Não é uma questão de religião, não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de misticismo, não é uma questão de nada do que você possa de repente mais não associar. É uma questão prática, verdadeira e real. O mundo espiritual existe paralelo ao mundo natural. Que identidade que você tem nele? Como é que você é conhecido nesse mundo espiritual? Ou o que a tua presença causa nesse mundo espiritual? Nada, temor, apatia, entende? É necessário as pessoas despertarem, acordarem. Eu falo isso para mim todo dia. Deus sabe que eu falo isso para mim todo dia. Eu sou alguém nesse mundo espiritual. Eu preciso ser conhecido, ter uma identidade fixa nesse mundo espiritual. É a pessoa que cede fácil no mundo espiritual? Você é conhecido como uma pessoa que tropeça e cai fácil? Você é no mundo espiritual conhecido como uma pessoa que cai rapidinho numa tentação? Você é conhecido no mundo espiritual como uma pessoa medrosa, covarde, inconstante, temente a Deus? Que identidade você tem? Não aqui nesse plano meu natural das coisas, mas que identidade você tem nesse mundo pancadão que é espiritual? Eu te convido todos os dias a ativar, sabe? Apertar o modo on, virar a chave e acordar para a vida, para ativar a tua identidade espiritual. Eu espero muito ter condições de ajudar você nessa caminhada para ativar o que tem que ser ativado nesse plano que os nossos olhos naturais não veem, mas que existe e interfere em tudo nesse plano que a gente vive. Acorda para isso, tá? Fica com Deus. Obrigado de nada.